Dobra sua atenção, olhe para cá. Os dois textos que nós lemos, todos vocês conhecem, claro, óbvio, evidente, todos conhecem. Sobre as duas tempestades. A primeira tempestade tem as suas características e difere da segunda tempestade. Porque na primeira tempestade, o que tinha em comum das duas tempestades? Que os personagens eram os mesmos, os discípulos e Jesus. Segundo, que tanto uma quanto a outra tinham um destino. Eles precisavam chegar em algum lugar. A primeira precisava chegar em Gadara ou em Gerasa, como diz algumas bíblias, que era uma cidade que era um conjunto de 10 cidades, chamada Decápolis. Deca, 10, polis, cidade. Era para lá que eles iam. A segunda, eles iam para Betsaida, para o outro lado, tal. Todas as duas tinham um destino. As duas foram ordenadas por Jesus. Mas deixe-me firmar um pouco na primeira. Porque a primeira, Jesus estava com os discípulos. A segunda, Jesus não estava com os discípulos. A primeira, ele deu uma ordem e foi junto. A segunda, ele deu uma ordem e não foi. E na primeira tempestade, diz a Bíblia que eles entraram no barco, Jesus junto com eles. E diz a Bíblia que eles tinham um destino. E um vento contrário soprou. Alguns estudiosos, eu até concordo com eles, dizem que essa tempestade foi causada pelo inimigo. Inimigo que eu não gosto de ficar falando o nome dele, porque nível de intimidade não existe entre eu e ele. Tem gente que chama por apelido, que é gente mais próxima dele, mais íntimo, até pregador que chama ele por apelido, cão, não sei quem. Eu não tenho intimidade, então prefiro abster-me. Foi causada por ele, porque Jesus estava indo a um lugar onde ele dominava, onde era o reduto dele. Tinha um rapaz que andava nu, morava no cemitério, comia defunto e arrebentava as cadeias que lhe prendiam. Era para lá que Jesus estava indo. Por causa disso houve uma tempestade. Jesus estava no barco, diz a Bíblia que Jesus estava dormindo na popa do barco, com a cabeça reclinada num travesseiro, outras Bíblias dizem almofada. Estava dormindo. E veio o vento rijo, ondas empoladas sobre o pequeno barco que aqueles homens estavam. Também diz o texto que tinham outros barquinhos ali. Não era só o barco dos discípulos. Aproveitando para te dizer que não é só você que passa de dificuldade. Tem um monte de gente passando também. Ou você acha que Deus pegou aquele globo com um monte de nome e Deus mexeu sim e tirou o seu nome e disse, não, quero outro nome. Tirou o seu de novo, quero outro nome, só tinha o seu. Não, tem um monte de gente também passando por tempestades. Tem um monte de gente também passando por luta como você está. Mas como elas, você também vai chegar ao seu destino. Agora é importante saber que Jesus estava no barco. O que isso quer dizer? Que ter a presença de Jesus na sua vida não te isenta de tempestade. Esses dias eu conversei com a irmã e ela falou, pastor, eu passo uma luta muito grande. Eu não admito. Eu falei, meu Deus, eu admito. Porque eu vou na igreja todos os dias. Eu dou oferta. Eu devolvo dízimo. Qualquer coisa que o pastor fala na igreja, eu só primeiro levantar a mão. Eu falei, e daí? E daí? Essa irmã ajuda na igreja? É por isso que a senhora está passando tempestade. Ajuda. A senhora é alvo. Sabe, mas só eu, senão tem um monte de gente passando tempestade. Só que essa tempestade não vai matar você. O vento pode soprar, vai soprar, mas Jesus está no barco. Embora ele estivesse dormindo, ele estava lá. Não quer dizer que o fato de Jesus estar com você, ele tem que fazer tudo toda hora. Tem dia que ele não está afim. E está na Bíblia essas coisas, isso que me deixa doido. Tem dia que a senhora acorda, que o marido fala, bom dia, você fala, não. Tem dia que ele não está afim. Tem dia que a pessoa manda mensagem, você visualiza, não responde, você não está afim. Hoje mesmo me mandaram mensagem de 4 minutos de áudio. Eu falei, o senhor te repreende, irmão. A pessoa que manda 4 minutos de áudio para você ouvir, manda picadinho de 10 em 10 segundos. 4 minutos. Aí você fala assim, ouviu? Eu falei, não. Mas tem dia que Jesus não quer acalmar.
a tempestade. Isso não quer dizer que ele não está com você. Só quer dizer que ele não está afim. Ou não é isso que está em Isaías 54:7? Por um breve momento te deixei. Tem dia que Jesus fica offline. É aquele dia que você ora, que aquele povo mais pentecostal, né? Eu fui criado em segunda oração. As irmãs oraram e diziam assim, pastor, e casa de lado, sentia que o céu hoje está de bronze. É aquele dia que você ora, parece que a oração bate e volta. É o dia que você está com a síndrome do político. Você quer uma resposta e traz 250 promessas para Deus. E Deus fala, não vai cumprir uma. Ah, senhor, eu prometo que se o senhor fizer isso aqui, a partir de amanhã, meu Deus do céu, é 24 horas de jejum. Pai, eu prometo que vou fazer 7 dias de campanha no monte. Eu prometo, senhor, que vou fazer 7 quinta-feira. Não vai fazer, não for, você sabe que você não vai fazer. Mas para isso tão amplo. Então Isaías 54:7, calma, não precisa que ele, calma, não vai embora, espera aí, irmão. Mas tem gente querendo ir embora, porque eu falei, calma. Isaías 57, por um breve momento te deixei, levante a mão rapidinho, em nome de Jesus, salto, em nome de Jesus. Pelo amor de Deus, levante. E diga, graças a Deus, pela vírgula. Porque Isaías 54:17 é assim, por um breve momento te deixei, vírgula, mas com grandes misericórdias eu torno a acolher. No ímpeto da indignação eu direi a minha face, mas eu juro, assim como eu jurei que as águas de Noé nunca mais inundariam a terra, eu juro que as minhas misericórdias jamais se apartarão da sua vida. Eis que poderão suscitar contendas contra ti, mas não procederá de mim, porque toda ferramenta preparada contra nós não prosperará. Aplaude quem quer, glorifica quem pode. Jesus está no barco. Observe que o texto que está dormindo na polpa do barco. Aí eu fui curioso procurar saber que era a polpa do barco. Descobri que a polpa do barco era onde ficava o comandante. Se Jesus estava dormindo, os discípulos deveriam dormir também. Você deveria dormir, irmão. Eu, graças a Deus, passo a noite, a madrugada todinha orando. Vai dormir um pouco, dá um tempo. Eu, a madrugada toda, eu começo meia-noite até as 6 da manhã. Deus que me livre, irmão. Quanto mais eu oro, não, dorme um pouco. Senão você fica meio zureta depois, Walking Dead. Você dormir. Elias um dia chegou e disse assim, Deus, eu quero morrer. Deus disse, não, meu Deus, você precisa dormir, dorme. Deita, dorme, cala a boca, dorme. Aí dormiu, quando acordou tinha um pão assado, um fogo, uma água fresca. Aí ele comeu e disse, Senhor, dorme de novo, não sei que ele morrer, dorme. Aí dormiu de novo, aí veio outro anjo, o anjo disse, ei, Elias, mas não, levanta, come, bebe, é longa a sua caminhada. Deus dá aos seus filhos enquanto dorme. Vá dormir, porque Deus está provendo um milagre que você precisa. Eu tenho insônia, ora, faz alguma coisa, mas dorme, pelo amor de Deus. Jesus estava dormindo na polpa do barco. Eles acordaram Jesus, disseram, dá que pressa, o senhor não pode perecer. E Jesus, cara, só o vento, cara. Vento, dá uma seguradinha. De bonança. Vai ter tempestades na sua vida que Jesus vai acalmar. E quando Ele acalmar, não vai ser só a sua tempestade.